Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente estamos entrando na Bíblia para ler versículo. O tema da palavra hoje. Se você é o filho de Deus, faça essa pedra virar pão e coma. Esse é o tema da palavra. Foi a perseguição de Cristo no deserto. Meus ouvintes e meus irmãos, quero falar para vocês, preste muito atenção na palavra, porque Deus hoje vai revelar muita palavra que está nesse versículo para nós, tá, meus irmãos, meus ouvintes? Quero falar para meus irmãos, para meus ouvintes, que eu tenho um irmão que ele chama José Alves Rocha, profecia consumada. Ele também traz muitos ensinos bons de dentro da Bíblia, tá, meus ouvintes? Se vocês querem ver, é só puxar ele no YouTube, tá bom? Vamos começar. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Já quero começar falando para meus ouvintes, para meus irmãos, que esse Espírito Santo que estava conduzindo Jesus, levando Jesus, é o próprio Deus. Que Jesus, ele é só a carne. É o próprio Deus que estava conduzindo Jesus para o deserto. Tá? Foi por isso que fala que o Espírito Santo conduziu ele, que era o próprio Deus que estava dentro dele, ele é a carne. Conduziu ele para levar para o deserto, falar para os meus irmãos também. O que é deserto, onde Jesus era perseguido? O deserto era todos os lugares que Jesus passava. Aonde Jesus passava, aonde Jesus ia, aonde Jesus parava para orar, ele era perseguido. Então o deserto continua sendo todo aquele lugar de Israel por ali. Onde Jesus ia era esse deserto que o povo perseguia ele, tá? Ele era perseguido pelo diabo. Vamos lá. Versículo 2, capítulo 4. Deixa eu falar para meus ouvintes, para meus irmãos. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que ele veio para os que era dele. Mas os que era dele não me recebeu, não recebeu Cristo. Né? Já sabe que ele foi rejeitado por um povo. Versículo 2 de Mateus, capítulo 4. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ficou com muita fome. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é filho de Deus, transformem estas pedras em pães. Meus ouvintes e meus irmãos, se vocês prestarem muito atenção nessa palavra que nós estamos trazendo, vocês vão ver que o diabo ele vai perseguir Jesus Cristo quando ele já estava saindo do jejum. Ele levou 40 dias, 40 noites jejuando. Quando ele já estava saindo desse jejum, né, que o diabo apareceu para ele, que viu que Jesus estava fraco e mandou ele fazer uma pedra virar pão e comer. Então, quem era esse diabo que já foi perseguir Jesus já no finalzinho? O próprio povo, o próprio homem que é o diabo, meus ouvintes. Vocês acham que aqueles homens que levou Cristo para a cruz, né, que chamou ele de mentiroso, nós vamos ler uma palavra neste instante que chama ele do próprio diabo, que não acreditava em Cristo, que duvidava tudo de Cristo. Vocês acham que esses homens para Deus não era diabo, não?
que perseguiu ele tudo. Então foi o próprio homem que perseguiu ele e mandou ele fazer essa pedra virar pão. Olha que esse diabo foi perseguir ele já no finalzinho dos 40 dias, dos 40 noites, já no final. Para quê? Para chamar a atenção de Cristo. Você não fala que é filho de Deus? Então faça essa pedra virar pão e coma. Então, era o quê? Eram os soldados romanos que perseguiu Cristo. Era aquele reis que mandou matar ele quando ele tinha 2 anos. Também era diabo o reis Herodes, que mandou perseguir Cristo, era diabo. Aquele Caifás também era um diabo. Aquele sacerdote que duvidava dele, tudo esses homens eram diabo. É o diabo que perseguia Cristo, né? É por isso que fala nessa mensagem que o Espírito Santo levou ele no deserto para ser atentado. No deserto. O deserto era onde ele passava, era onde ele ia. Ele era perseguido, tanto pelo o povo que não gostava dele, que era perseguição 24 horas em cima de Jesus Cristo, e ele também era muito procurado por os enfermos para poder fazer o quê? Para fazer milagre naquele povo e curar aquele povo. Então, as duas partes, um perseguia Cristo para o mal, que era esses diabos, e os outros perseguiam Cristo, que era o próprio que confiava, gostava dele, confiava, tinha fé nele, para Deus fazer curas, né, daquele povo que estava enfermo. Vamos ver mais palavras. Versículo 4 do capítulo 4 de... Então o homem falou com Cristo, faça essa pedra virar pão e coma. O próprio homem, foi os homens, foi os perseguidores dele. Não foi diabo de chifre, de rabo, saindo fogo pela venta, que falou isso com Cristo, não. Quem falou isso com Cristo foi os homens que rejeitavam ele. Mas Jesus respondeu: as Escrituras nos diz que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá vendo o que Jesus respondeu? Jesus respondeu para quem? Para esses homens. Nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Quem era Deus? O próprio Jesus. Jesus ali era carne. O próprio Deus estava dentro do Senhor Jesus falando da boca, na boca do Senhor Jesus, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas todas as palavras que saíam da boca dele, da boca do Senhor Jesus, já era a palavra de Deus, era o próprio Deus falando, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saía da boca dele. Vocês estão vendo, meus ouvintes? Prestem muita atenção, que vai ser revelado nessa noite hoje, muita mensagem da Bíblia que está, ó, bem oculta, que a gente lê a Bíblia e muito não entende, mas hoje, nessa noite, Cristo vai revelar para nós, o próprio Deus vai revelar para nós. Versículo 5 do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo o levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Solte daí, disse ele, já que é o Filho de Deus, porque as Escrituras declaram. O diabo levou Cristo a Jerusalém, a cidade santa, o mais alto do templo, e pediu para ele: salte daí. Você não é o Filho de Deus? Tá vendo, meus ouvintes? Quem foi esse diabo que levou Jesus a Jerusalém, a cidade santa, mais alto do templo? O próprio homem. O próprio homem estava dentro da igreja lá, dentro da igreja, perseguia Cristo. Era uma perseguição que eles faziam com Cristo que não tinha limite. Eles já tinham rejeitado Cristo. Cristo veio, eles rejeitaram, né? E tudo que eles faziam era para perseguir o Senhor Jesus. Eles perseguiam o Senhor Jesus de uma forma que eles queriam achar uma brecha
do Senhor Jesus Cristo para matá-lo, para levar para a cruz, para sacrificá-lo, para fazer a perversidade que eles fizeram. Mas eles nunca acharam uma brecha do Senhor Jesus Cristo, não. Mas teve mentira nesse meio aí, teve muito engano daquele povo lá de Jerusalém para poder levar o Senhor para a cruz. Né? Sendo que o Senhor já tinha vindo aqui para a terra para fazer isso, morrer na cruz, né? Para mudar este mundo. Cristo mudou esse mundo, mas o homem não sabia que Cristo tinha vindo para morrer na cruz para mudar este mundo. Mas mesmo assim eles perseguiam Cristo de tal maneira que tudo ele estava atrás de uma falha de Cristo. Vamos ver mais versículo. Continuar no versículo 6 de Mateus 4, capítulo 4. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos, para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Tá vendo, meus ouvintes? Que o Senhor Deus mandaria os anjos, né? Para proteger todo o Senhor Jesus, né? Para ele pular, porque o Deus mandaria anjo para aparar o Senhor Jesus, para que ele não vinha tropeçar nenhuma só pedra. Você está vendo, meus ouvintes? Quem fazia isso com o Senhor Jesus era o próprio homem, né? Era aqueles que não gostavam de Cristo, que rejeitaram ele, que não queria ele, que xingava ele. Foi esses homens que é diabo, que perseguia Cristo. Desde quando Cristo veio, ele já foi perseguido pelo rei Herodes. Então o rei Herodes era diabo, né? Os romanos, soldados romanos que perseguiu Cristo, que foi que levou Cristo para a cruz, era diabo. Aquele outro, a Caifás, era diabo, né? Que perseguiu Cristo, né? E quem era mais diabo? Todos que perseguiam Cristo. Era o sacerdote, era diabo, todos aqueles que perseguiam Cristo. Meus ouvintes e meus irmãos, agora eu pergunto para meus ouvintes, eu pergunto para meus irmãos, uma pessoa que persegue Deus não é diabo não, meus ouvintes? Meus irmãos, eu estou fazendo uma pergunta para vocês, me responde por favor. Olhando, vocês lendo Bíblia, me responde lendo Bíblia e lendo essa passagem da Bíblia que nós estamos trazendo. Uma pessoa que viu Jesus, né, vindo no ventre de Maria, igual veio, e perseguiu Cristo e sabia que Cristo era o Filho de Deus, porque os milagres que Cristo fazia não deixava dúvida, né? A palavra que saía da boca de Jesus Cristo não deixava dúvida. Curar enfermo não deixava dúvida. Ressuscitar morto não deixava dúvida. Curar leproso, igual ele curou 10 leprosos, não deixava dúvida nenhuma. E o homem ainda ia, chamava de Jesus de diabo, de mentiroso, de falso profeta, de enganador. Esses homens não eram diabo não, meus ouvintes. Tem outro nome para dar para esses homens que eu não sei? Que para mim era diabo sim. Então é por isso que fala que o Espírito Santo levou ele no deserto para ser o quê? Enganado por o diabo. Então o diabo era esses homens. Não tem outro nome para dar a esses homens não, meus ouvintes. Se vocês têm outro nome, dê. Agora o que eu sei chamar esses homens é de diabo mesmo. Vamos ver mais palavras. Continuar no versículo 7. Capítulo 4 de Mateus, no versículo 7. Jesus replicou, porém, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor e o seu Deus. Você está vendo o que Jesus falou? Jesus olhou para eles e falou assim para eles, não põe o Senhor Deus à prova, né? O que era que Jesus estava falando para eles? Eu sou o Senhor Deus.
Não me põe à prova, porque eu sou o Senhor Deus. Então, Deus, o Espírito que guiou Jesus para ir para o deserto, para ser atentado por Satanás, era o próprio Deus, meus ouvintes. Jesus era só uma carne, uma veste, igual nós está aqui hoje. Tem um Espírito dentro de nós, mas nós está com uma carne. Nós só está com carne. Esse Espírito, ele só vai sair para ir para o céu quando essa carne descer à sepultura. A mesma coisa foi o Senhor Deus, estava dentro da carne ali, Cristo veio como homem, como carne, e o Senhor Deus estava dentro daquela carne, meus ouvintes, meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Lucas capítulo 4, versículo 41 e 42. Alguns estavam demoniados por demônios, e os demônios, diante da sua ordem, saiu gritando: o Senhor é o Filho de Deus. Deixa eu falar para meus ouvintes. Essa passagem fala aqui de demônio. Os demônios, muito estava endemoniado, né? E Jesus foi e deu ordem para aqueles demônios sair da vida daquele povo. E aqueles demônios, ele saía e falava: você é o Filho de Deus? Deixa eu falar para meus ouvintes, para meus irmãos, aqueles demônios que aquele povo estava demoniado, meus ouvintes, meus irmãos, era enfermidade. Era enfermidade. A gente vê na Bíblia que Jesus Cristo, ele fez muito milagre. Ele curou muito enfermo, né? Então, aqueles demônios que estavam naquele povo que Jesus expulsava, era enfermidade. Então, aquelas pessoas pegavam aqueles parentes enfermos e levavam diante de Cristo, né? Aí quando Cristo expulsava a enfermidade, que aquela pessoa ficava curado, aí eles partiam para cima de Cristo, falando: o Senhor é o Filho de Deus. Porque só Filho de Deus é que pode fazer esses milagres, né, meus ouvintes? Só o Filho de Deus é que podia fazer os milagres que Jesus faria, né? Que Jesus fazia, né? Então, como aquele povo, eles ficavam curados, tanto aqueles que ficavam curados daquela enfermidade, como aquela família daquela pessoa que estava enferma, e abraçava Cristo, né? Abraçava Cristo e dizia: o Senhor é o Filho de Deus. Mas eles achavam que Jesus era o Filho de Deus. Não, meus ouvintes. Jesus era o próprio Deus, só era a carne de Jesus Cristo, mas o Espírito que guiava Jesus, que guiou Jesus para o deserto, era o próprio Deus. Então, quando Jesus curava aquele povo, a alegria deles era tão grande, né, que eles queriam agradecer a Deus. Era como? Abraçando e dizendo: o Senhor é o Filho de Deus. Vamos ver mais palavras. O Senhor é Filho de Deus, mas porque saiu que ele era o Cristo Jesus. Os repreendiam e não permitiam que falassem. Tá vendo, meus ouvintes? Aqueles povos, eles diziam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus, ele expulsava aquelas enfermidades, expulsava, e não queria que aquele povo falasse que ele era o Filho de Deus. Que muitas vezes Cristo, ele não gostava das pessoas revelar que ele era o Filho de Deus, meus ouvintes, meus irmãos. É porque tanto as perseguições daqueles homens que não gostavam dele, né, perseguia ele quando as pessoas falavam dos milagres ou que falavam que ele era o Filho de Deus. Tanto as perseguições dos homens aumentavam
contra a Cristo e como o povo corria atrás dele para só ir fazer milagre. Meus ouvintes e meus irmãos, muitas vezes tinha multidões seguindo Cristo, mas não era porque tinha fé em Cristo, não era porque amava Cristo, não era porque queria viver para fazer a vontade de Cristo, não. Muitas vezes, multidão seguia Cristo, era só para receber milagre, era só para ser curado, meus ouvintes. Então, Jesus, ele sondando os corações e ele vendo os pensamentos do povo, muitas vezes ele não queria que falasse que ele fez aquele milagre e ele era o povo, o Filho de Deus. Muitas vezes ele fazia um milagre, curava uma enfermidade, deixava aquele povo são e pedia, não fale que eu sou filho de Deus, não. Aí Deus lhe proibia por isso, porque ele era perseguido por aqueles que rejeitavam ele o tempo todo e também muita gente que só queria ver os milagres, queria só ficar curado. Muita gente ia para a presença do Senhor Jesus Cristo só para ficar curado. Quando ficava curado, sumia, feito os casos dos 10 leprosos, que só um voltou. Isso vocês sabem que aconteceu, que está na Bíblia, tá, meus ouvintes? Mas muitos, depois que recebia a cura, desaparecia, sumia, não queria nada com o Senhor Deus. Então Deus sondando o coração e conhecendo o ser humano, Deus já dizia, não fale que eu sou filho de Deus, não, que era a morte das perseguição e o aumento de cura também, né, meus ouvintes e meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Versículo 42 de Lucas, capítulo 4. No outro dia de manhã, Jesus saiu a um lugar deserto. O povo o procurava por toda parte. E quando finalmente o encontraram, pediram-lhe que não os deixasse. Tá vendo, meus ouvintes, o que eu acabei de falar para vocês? Né, que o deserto era onde Cristo ia, por onde Cristo passava, onde ele estava, né, era deserto. Podia ser de noite, podia ser de dia, mas ele era procurado. Aí, ó, o povo procurava ele por toda parte dentro de Israel. O povo ia procurando ele, né? Tá vendo? O deserto era onde Cristo estava. Onde ele estava era deserto, porque ele era perseguido. Multidões procuravam ele. Um procurava ele para receber curas, né? Outros procuravam ele para humilhar, para rejeitar, né? Então, Cristo, ele foi rejeitado, humilhado. Então, esses que humilhavam, que rejeitavam Cristo, era diabo. Era diabo esse povo que rejeitava Cristo. O rei Herodes mandou procurar Cristo para matar. Vai dizer que não é diabo? É diabo sim. Os romanos levaram ele para a cruz e mataram. É gente? Não, é diabo. Só tem as feições de gente, mas é diabo puro, né? Então esses eram o diabo da Bíblia. Caifás, diabo, né? Muito diabo. Vamos ver mais palavras. E muitos que perseguiam ele, que eu só estou falando o nome aqui dos que eu me lembro, tá, meus ouvintes? Mas Cristo foi rejeitado e foi humilhado por muitos homens e mulheres, tá? A Bíblia, quando fala homem, fala os dois lados, homens e mulher. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É. Então vamos ver. Não. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará. Tá vendo, meus ouvintes? O que foi que eu acabei de falar agora para vocês? Que quem perseguia Cristo era homens e mulher, né? Que era diabos, era aqueles homens que perseguiam Cristo. Olha aí, o que foi que veio perseguir Cristo? Veio sobre Cristo perseguição de quê? Humano. Humano. O que é humano, meus ouvintes? Leia de novo, por favor. Não veio sobre vós tentação senão humana,
Não veio sobre vós. Quem está falando é o Senhor Jesus Cristo, tá? Não veio sobre vós, a não ser tentação humana. O que é humana? Humano é gente, meus ouvintes. O que é humano, meus ouvintes? O que é humano, meus irmãos? Humano é gente. Né? Não veio sobre vós tentação humana. O que veio sobre vós era tentação humana. Era tentação de homem. Era eles que perseguiam Cristo. Né? E perseguiu Cristo, perseguiu os profetas, perseguiu os discípulos, e até hoje persegue o povo de Deus que está levando a verdade. Nós somos perseguidos, sim. Nós que estamos vindo no YouTube trazendo a palavra verdadeira, nós somos perseguidos, sim. Também somos perseguidos. Vamos ver mais palavras. Continuando no versículo 13. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima de que podeis, antes com a tentação. Mais fiel é Deus, tá? Essa palavra aqui, meus ouvintes, meus irmãos. Mais fiel é Deus, que Ele só deixa nós ser atentado àquilo que a gente pode suportar. Deixa eu terminar. Ele deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Tá vendo, meus ouvintes? Ele nos deixa a perseguição vir, aquele tanto que ele também nos dá força, nos abençoa, nos ajuda, né? Que essa perseguição, o próprio Cristo nos dá escape, né? Se a gente for perseguido, o próprio Cristo, né? Igual ele deu os profetas, os discípulos, tudo que aconteceu com os profetas, com os discípulos, aquelas perseguição é que já estava já na Bíblia, já estava já programado para isso acontecer. Quando os profetas traziam as profecias também entrava na morte dos profetas, dos discípulos, tá, meus ouvintes? Do povo de Deus e do próprio Deus. Quando os profetas vinham trazendo aquelas profecias, era para tudo se cumprir. Então, a morte dos profetas, dos discípulos, do próprio Cristo, já estava incluído naquela profecia, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Nas profecias da Bíblia, do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento era onde vinha mais os profetas trazendo as profecias. Todo mundo sabe que o único profeta que trouxe a profecia de Jesus Cristo foi João Batista, né? Veio também Malaquias e João Batista. E João Batista falava que vinha para batizar com quê? Com o Espírito Santo e com fogo, que ele não era nem digno de amarrar nas correias da sandália dele. Então, esse era Cristo, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Mas tudo era para as profecias se cumprir, e já se cumpriu. Vamos ver mais palavras. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém que seja atentado, né, perseguido, fala que essa perseguição está vindo de Deus, né? Porque Deus, o significado dessa palavra, que Deus não pode ser atentado, meus ouvintes, meus irmãos, a pessoa que é perseguido não pode esperar uma perseguição, uma coisa ruim vindo de Deus, porque Deus não tem nada ruim para dar a ninguém. Deus só tem as bênçãos dele para dar os filhos dele e o povo dele. O povo de Deus só recebe coisas boas das mãos de Deus. Agora, as pessoas que não quer Deus, rejeita Deus o tempo todo, que é perseguido, essa perseguição não vem de Deus. Essa perseguição vem do ato que a pessoa escolheu.
Se a pessoa escolheu rejeitar Deus e seguir outro caminho que não é de Deus, ele vai ser perseguido, mas não é por Deus, não. Ele vai ser perseguido por a escolha que ele fez. A escolha que ele fez, ficar longe de Deus, leva ele à perseguição. Agora nós que estamos servindo a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, sendo fiel a Cristo, ele só manda bênção para nós, as coisas boas para nós. Jamais Deus vai mandar nada de ruim para nós. É bênção pura, porque a gente recebe do próprio Deus. Vamos ver mais palavras. Terminar aqui o versículo 13 de Tiago, capítulo 1, versículo 13. E ninguém tenta. No caso, quem é de Deus, ninguém tenta. Quem é de Deus, nós que somos filhos de Deus, meus ouvintes e meus irmãos, ninguém tenta. Ninguém tenta. Nós que somos filhos de Deus, ninguém tenta. O que essa palavra leva o quê? Se nós estiver passando por uma prova, por um momento difícil, meus ouvintes, a gente sabe a quem clamar. E a nossa fé nos leva a Deus e nosso Deus nos livra de todo mal. Nosso Deus nos dá escape, igual a Bíblia falou aqui, nosso Deus nos dá escape. Se a gente estiver passando por situação que não é boa, momento difícil, também a gente tem que nos olhar e começar a ver o que as nossas escolhas. A gente tem que olhar para nós também e começar a ver o que nós estamos fazendo. Que muitas vezes também, a gente também, por fazer algo também de errado, que não desagrada a Deus, ele também deixa a gente também passar por um momento difícil para poder a gente aprender. Porque se Deus também não nos castigar, como fica nós? Fala aí pra mim, como fica os filhos dele? Se Deus também não apertar a mão pra nós, não nos castigar, não esticar nossa orelha, como é que nós fica também sendo o povo de Deus, né, meus ouvintes? Fica desdeixado, fazendo tudo que é ruim, né, fazendo algo que não desagrada os olhos de Deus. Então, se passa momento difícil, estou passando algo que é ruim, né, situação difícil, que às vezes a gente tem que é sofrimento e pode ser, e ter também um sofrimento, muitas vezes por nossa escolha. Muitas vezes também nós estamos tomando umas escolhas que nos levam a sofrer, que nos leva a passar por um momento difícil. Mas Deus ele não dá também nada ruim. Muitas vezes ele deixa porque a gente está fazendo a escolha errada. Se a gente faz uma escolha errada, a gente vai passar por as consequências. A gente vai pagar o que a gente faz. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ver mais palavras. Mateus capítulo 10, versículo 25 e 26. O discípulo participa dos problemas do seu mestre. O servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão. Não é o começo aí? Os discípulos participam dos problemas do seu mestre. E o servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão. Preste muita atenção nessa palavra aqui, meus ouvintes, meus irmãos, e todos que vão ver essa palavra, né? Os discípulos participam mesmos problemas os discípulos participam do mesmo problema do seu mestre. O que é que Jesus está falando? Ele sofreu, né? Do jeito que Jesus sofreu, os discípulos também iam sofrer. É isso que Jesus está falando, que os discípulos participam do mesmo sofrimento do seu mestre. Quem foi o mestre? O Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que os discípulos todos foi morto pelas mãos dos romanos, pelos homens lá em Israel, porque Jesus foi morto, eles também foi. O único discípulo que sobrou com vida, que ficou vivo, que não foi morto pelas mãos humanas, ele morreu de velhice, foi só João. Foi só o apóstolo João que Deus deixou ele ficar vivo
para anotar Apocalipse. Mas os outros, do jeito que Cristo morreu, matado, perseguido, os discípulos também. O servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão. E se eu, o dono da casa, tenho sido chamado de Beelzebu, quanto mais vocês, membros da família. Então, meus ouvintes, essa palavra aí, ó, fala que os discípulos participam do mesmo sofrimento do seu mestre, que foi o Senhor Jesus. Os trabalhadores também participam dos mesmos Da mesma dificuldade dos patrões, né? Os trabalhadores participam também dos mesmos problemas dos patrões. Vamos ver mais palavras. E se eu, o dono da casa, tenho sido chamado de Beelzebu, quanto mais vocês, membros da família. Se ele, o dono da casa, foi chamado de Beelzebu. Beelzebu, Beelzebu. Beelzebu, Bel. Beelzebu, Beelzebu. Se ele, o dono da casa, foi chamado de Beelzebu, imagine. Quanto mais vocês que é membro de família. Quanto mais da família. Vocês que é membro da família. Tá falando com quem? Com o discípulo. Ele que foi chamado de diabo, né? E os discípulos, e o povo dele lá em Israel, era chamado também, meus ouvintes, era castigado também, era perseguido também, foi preso também, foi morto também. Se chamaram Cristo de diabo, que essa palavra aí fala, que essa palavra aí é o significado dessa palavra, eles estavam chamando Cristo, o Senhor Deus, de diabo. E os servos de Deus, o que era que ele não ia chamar? O que era que ele não ia fazer com os servos de Deus? Vocês estão ouvindo essa mensagem, meus ouvintes? Que palavra Deus está revelando para nós hoje? Vamos ver mais palavras. Versículo 26. Mas não tenha medo daqueles que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Todo aquele que está escondido será reconhecido. Mas Jesus está falando para eles o quê? Para eles não ter medo. Para eles não ter medo, aqueles que estavam ameaçando eles. Para eles não ter medo. Porque ia chegar a hora, né? Que toda a verdade ia ser revelada, né, meus ouvintes e meus irmãos? Ia chegar a hora que toda a verdade ia ser revelada. Aquela verdade que estava o quê? Escondida. Meus ouvintes, lê essa mensagem da Bíblia, por favor. Escondido e será reconhecido. Então Jesus está falando para o povo dele, os filhos dele, que não tinha medo não tinha medo, confiasse em Deus, né? Que ia chegar a hora que toda a verdade ia ser revelada, aquela verdade que estava oculta. Agora, meus ouvintes e meus irmãos, eu pergunto para meus ouvintes, para meus irmãos, que verdade é essa que Jesus está falando por discípulos, para ele não ter medo não, né? Para ele não ter medo não, porque ia chegar a hora, é medo não? Fala mais uma palavrinha aí, né? Mas não tenha medo daqueles que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Tudo o que está escondido será reconhecido.
Então, Deus está falando por discípulo, para ele, para aquele povo dele, por discípulo, para os filhos de Deus ali, para ele não ter medo, não, aqueles que ameaçam ele. Então, o povo de Cristo, os filhos de Cristo, os profetas de Cristo, ele já estava sendo ameaçado, meus ouvintes, meus irmãos. Ele já estava tendo ameaça, né? E Cristo falou, não tenha medo não daqueles que estão ameaçando você, está chegando a hora de toda a verdade ser revelada, a verdade que estava escondida. Que verdade é essa que Cristo está falando, que ia chegar a hora da verdade ser revelada, meus ouvintes, meus irmãos? A verdade ser revelada, meus ouvintes, é essa que nós estamos trazendo, meus ouvintes, meus irmãos. É essa que os homens que estão vindo no YouTube trazendo a palavra de Deus verdadeira, meus ouvintes, meus irmãos. É porque já aconteceu. Qual é a verdade que estava oculta, que estava escondida? Que já aconteceu tribulação, já levantou o falso Cristo, já está para trás, né? Cristo já veio, já levou todo o povo dele para o céu. Não tem mais ninguém aqui de Cristo aqui na terra, debaixo da terra. Sabe por que não tem mais ninguém de Cristo aqui debaixo da terra, meus ouvintes, meus irmãos? Porque quando a gente morre, nós já temos um espírito, já vai para Deus, só fica aqui o corpo, só fica aqui a carne só, né, para voltar para a terra, veio da terra, volta para a terra. Mas não tem mais ninguém daqui do povo de Cristo aqui não, meus ouvintes. Todo o povo de Cristo que estava plantado aqui na terra, quando Cristo veio, que morreu na cruz, né, que ele subiu, ele voltou e ele levou esse povo dele. Quando ele deu o último suspiro na cruz, os mortos em Cristo Jesus ressuscitou primeiro. Quando ele veio montado, quando ele veio novamente, que ele retornou novamente, ele veio, foi a vinda do Senhor. Tem a volta do Senhor, a volta de Jesus. Você sabe qual é a volta de Jesus, meus ouvintes? Que muitas vezes o homem se embaraia todo, pega a volta de Jesus com a vinda de Jesus e mistura tudo, meus ouvintes. E ninguém sabe o que é volta de Jesus e a vinda de Jesus. A volta de Jesus, meus ouvintes, foi como ele falou para os discípulos, ficar guardado, que ele ia, mas ia enviar o Pentecoste para vir estar com os discípulos dele, com o povo dele. Como Cristo foi, ele enviou com 40 dias, ele enviou o Pentecoste, né? Que é o Espírito Santo para estar com o povo dele, os profetas dele, os filhos dele. Então, essa é a volta de Cristo. Ele voltou, ele foi e voltou com 40 dias, né? Ele voltou para os profetas. A gente estávamos preparando uma leitura na Bíblia, meus ouvintes, que é para a gente trazer essa leitura que fala da volta de Jesus e da vinda de Jesus. A volta dele foi como o Espírito Santo desceu, né, que preparou aquele povo. E a vinda dele, né, é quando ele voltou novamente, que aí teve a tribulação. Quando terminou a tribulação, Cristo veio e levou o restante do povo dele. Hoje, o povo de Cristo não tem aqui debaixo da terra mais ninguém, porque quando a gente morre, nem o Espírito vai lá mais debaixo da terra, só vai a carne, porque o Espírito já sobe para estar com Deus. Então, quando Cristo fala para aquele discípulo, para ele não ter medo daqueles que ameaçam ele, que logo, logo vai ser revelado a verdade, toda a verdade que estava oculto, é essa verdade aí, meus ouvintes, que foi revelado lá, mas o homem não acreditaram. Hoje está lá dentro de Israel, a lei de Moisés está lá dentro de Israel. Eles não aceitaram o evangélico do reino eterno, eles não aceitaram o evangélico da graça eterna, eles rejeitaram novamente, né, o evangelho do reino eterno, da graça eterna, que está dentro lá de Israel. É a lei de Moisés, é que está lá dentro de Israel, tá? E eles não acreditam na verdade que foi revelada, que é essa que Cristo fala, que ia ser revelada a verdade
né, toda a verdade que estava oculta, que estava escondida. E essa verdade veio à tona, mas hoje eu falo também, o homem também não está acreditando não, sabe? Porque o homem também está debaixo da lei. Meus ouvintes, meus irmãos, todos que estão abandonando, né, de ler a Bíblia da nova aliança de Cristo, né, que hoje era para a gente estar lendo, para a gente aprender, não aplicando mais na vida de ninguém, porque tudo já aconteceu. Hoje a gente lê para a gente ver as maravilhas que foi feita no mundo. A gente não lê para aplicar em vida de ninguém, não, porque tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento já se cumpriu. A gente lê para ver as maravilhas, mas o homem está pegando o quê? Pega o Velho Testamento, mistura com o Novo Testamento, né? E mistura com a aliança também, a nova aliança de Deus, de Cristo. E aí eles trazem tudo misturado, a velha aliança, a nova aliança, o Velho Testamento, né, que o Velho Testamento termina em Malaquia, mas passa Malaquia ainda. Quando passa Malaquia, que chega ainda, e ter ali antes de Cristo ser morto na cruz e ser ressuscitado, ali também faz parte da velha aliança, né? Porque como Jesus ainda não tinha sido morto para ser ressuscitado, para a nova aliança ganhar Israel, ganhar o mundo todo, então é a velha aliança. Quem é o pregador nosso que a gente temos que ler a palavra dele para a gente ver e aprender, não para aplicar mais em nossa vida, é Paulo. Porque quando Cristo morreu, que ascendeu o céu, quem foi que Cristo buscou? Buscou Paulo. Deus preparou Paulo depois que ele já tinha ressuscitado. Então, Paulo faz parte da nova aliança de Cristo. Agora, Pedro, né? Pedro e os outros, os 12 discípulos, 12, que quando tirou Judas entrou Matias, aí é 12, os 12 não faz parte de nós gentios não, de trazer a palavra para nós gentios não. Os 12 discípulos de Cristo era para pregar dentro de Israel, para aquele povo que estava lá dentro de Israel. Ele não faz parte da nossa parte que somos gentios para trazer não. Quem está trazendo a pregação dos 12 discípulos de Cristo está trazendo a velha aliança aí na lei de Moisés. Agora, quem traz a lei de quem está trazendo a nova aliança, que está trazendo Paulo, né? Está trazendo está trazendo a nova aliança. Paulo que está trazendo a nova aliança. Pode olhar que tem muitos livros de Paulo incluídos na Bíblia. Então, todos aqueles que Paulo está trazendo é a nova aliança. Agora, os discípulos de Cristo, não. Cristo preparou os discípulos para pregar dentro de Israel e Paulo para pregar para nós gentios. Agora, o homem pega o Velho Testamento, o Novo Testamento e traz todos os discípulos de Cristo, e traz Paulo, e traz João, e traz todo mundo. Por dia de hoje, claro que eles vão ficar confusos dentro da Bíblia. É isso que está acontecendo. Ô pastor, pega essa Bíblia e lê direto para o povo, pastor. Não tira o povo dessa confusão, pastor. Você se diz pastor dentro das congregações e joga o povo nessa confusão todinha. Prega a nova aliança para esse povo e abandona a velha aliança e abandona a pregação dos 12 discípulos, que a pregação dos 12 discípulos não foi para a gente não. Lê Paulo, vê o que Paulo diz nos ensinos dele na Bíblia, vê que não bate certinho com a nova aliança de Cristo. E eu paro aqui, meus ouvintes, meus irmãos, fique com Deus e Deus abençoa cada um. Se eu errei alguma palavra, me perdoe, mas eu faço o máximo, eu me esforço dessa para a gente aprender a palavra de Deus junto, tá? Fique com Deus e Deus abençoa. Eu paro aqui.